De quem é a voz que fica falando aí dentro da sua cabeça? É o seu raciocínio? É você mesmo? Caso você ainda não tenha percebido, há um diálogo mental que acontece aí dentro da sua cabeça. Ele simplesmente continua indo e vindo. Você já se perguntou por que esse diálogo mental acontece? Essa voz é você mesmo? O que ela está te dizendo? Quando eu decido que o que essa voz está falando tem sentido na minha vida, o que ela está dizendo? Quando ela diz? Quanto que ela diz acaba por ser verdade? Quanto do que ela diz é mesmo realmente importante para a sua vida? Mesmo agora, essa voz pode estar te dizendo, cara, do que esse cara está falando? Eu não tenho nenhuma voz dentro aqui da minha cabeça, sou eu mesmo que está falando. Mas, pois bem, essa é a voz que eu estou me referindo agora. Se a sua percepção estiver boa, você vai ver que há sempre uma voz que fica falando com você. Se você for examinar isso, verá que sempre ela está lá. O que acontece é que na grande maioria das vezes nós estamos muito perto para entender que essa voz que está falando na nossa cabeça não somos nós. Para você conseguir entender isso, você vai ter que dar um passo atrás e perceber que há uma vozinha sempre falando com você. Se você for ver, por exemplo, quando você está dirigindo e uma pessoa atravessa na sua frente, começa aquela voz a falar com você. Olha o que aquela pessoa fez. Ou um outro evento que está acontecendo e você está ali dirigindo, distraído. Nossa, eu preciso pagar minhas contas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Está chegando o prazo para eu pagar o imposto, por exemplo. Observe que às vezes tem mais de uma voz, só que ela acaba tomando os dois lados da conversa. Não importa o lado que ela toma, desde que a voz fale com você. Por exemplo, quando você está na cama à noite, cansado, querendo dormir, começa uma voz falando com você e você acaba sem conseguir dormir. Às vezes, quando uma questão é mais importante, você está chateado com uma pessoa, o meu irmão brigou comigo, meu pai é daquele jeito, minha mãe é uma pessoa de difícil convivência, você acaba ficando pensando nisso e não dorme, não consegue dormir. Por que você tolera essa voz o tempo inteiro? Por que ela acontece o tempo inteiro? Mesmo que essa voz ela seja calma, tranquila, agradável de ficar se escutando, ela geralmente atrapalha o que você está fazendo naquele momento. Você pode passar algum tempo observando essa voz na sua cabeça e você vai notar que ela não para de falar, ela nunca se cala. Você acharia estranho, né? Uma pessoa falando consigo mesma. Mas provavelmente ela está conversando com a voz interna que ela tem dentro da cabeça. Qual é o ponto? Por que nós temos uma voz dentro da cabeça? Por que ela fica falando as coisas para você? E se uma voz está falando, quem que está ouvindo? Se ela está discutindo, com quem que ela está discutindo? E na verdade, quem que ganha essa discussão? Tudo isso acaba ficando muito confuso na nossa mente. Por exemplo, se você tem alguma coisa importante para decidir, como se vai fazer uma faculdade ou se vai se casar, aquela voz começa a falar, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que esse casamento vai ser bom para mim? Será que vai dar certo? Será que não? Se você observar com atenção, você vai ver que a voz está, às vezes, só tentando te colocar num lugar agradável, mas ela não para. A voz parece que está te ajudando, mas na verdade ela só não quer estar errada. E aí ela vai falando, continua falando, e se você acabar por prestar atenção nesses padrões mentais, eles praticamente vão ficar óbvios para você.
e você vai ver que a sua mente está constantemente falando. E você pode até gritar com a sua mente para tentar parar de falar, mas não vai acontecer. Se você começar a gritar, eu quero dormir, e a voz ficar falando, aí é que ela vai falar mesmo, ela não vai parar. E, obviamente, isso não pode ser cessado dessa forma. A melhor maneira de você se libertar do que essa voz está falando com você é você conseguir dar um passo atrás e perceber que a voz vai falando. E é só um mecanismo vocalizador da sua mente que parece que é você que está falando com você mesmo. E é só a produção da sua mente. Se você dar um passo atrás, você vai conseguir perceber isso. Não importa muito o que a voz está dizendo, na verdade é tudo a mesma coisa, e é só um pensamento. Pode ser algo bom, algo ruim, algo que seja do mundo, algo espiritual. Você só consegue prestar atenção que não é você se você se distanciar. Quando você acha que o que essa voz está dizendo é você, ou mesmo que ela está dizendo não é você, você acaba por perder a objetividade de escutar essa voz. E você é a pessoa que está escutando a voz. Quem está produzindo esses pensamentos que você está escutando é a sua mente. E quando você se identifica com esses pensamentos, você acaba por perder a objetividade em escutá-los. Pode ser que você ache que é você mesmo que está produzindo pensamentos bons, ou que não é você, seja uma obra do além que está produzindo pensamentos ruins, mas na verdade quem está produzindo esses pensamentos é a sua mente. E para um verdadeiro crescimento pessoal, quando você percebe que você não é a voz que a sua mente fica produzindo, mas você é a pessoa que ouve essa voz, quando você começa a entender isso, você realmente começa a descobrir quem é você. Muitas pessoas passam por várias mudanças em nome do eu preciso me encontrar. Elas querem descobrir qual das vozes que está na sua cabeça é realmente um aspecto da personalidade dela. Mas a resposta é muito simples. Não é nenhuma dessas vozes. Se você começar a assistir objetivamente, verá que muito do que essa voz diz, ela não tem o menor sentido. A maior parte da conversa é uma total perda de tempo e de energia. A verdade é que a maior parte da vida ela vai se desenrolar de acordo com forças muito fora do nosso controle. Independentemente do que a sua mente está dizendo para você, as coisas vão acontecer. É como, por exemplo, se você sentar à noite e esperar que o sol não apareça de manhã. Ele vai aparecer de manhã. Ele vai nascer, o sol vai nascer de manhã e vai também se pôr. Várias coisas vão acontecer no mundo que estão fora do seu controle. Independente do que você faça, elas vão continuar acontecendo. Na verdade, os seus pensamentos têm muito menos impacto no mundo do que você gostaria de pensar que eles tivessem. Se você estiver realmente disposto a ser mais objetivo e observar os seus pensamentos, verá que na grande maioria eles não têm efeito sobre nada ou sobre ninguém, exceto sobre você mesmo. Eles estão simplesmente fazendo você se sentir melhor ou pior a respeito de determinado acontecimento que está acontecendo agora, também influenciado pelo seu passado e pela expectativa que possa acontecer no futuro. Se você gastar o seu tempo esperando, por exemplo, que não chova amanhã, você só está perdendo o seu tempo. Se você parar para prestar atenção um pouquinho nessa conversa interna incessante que acontece dentro de você, você vai ver que ela não tem razão para acontecer e você não vai ter como descobrir todos os fatos da vida. Se você eventualmente parar e começar a prestar atenção no que a voz está dizendo na sua vida, você vai começar a perceber
que realmente a verdadeira causa dos problemas que você tem não está na própria vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo.